Vamos ficar de pé, meus irmãos, louvar o Senhor, continuar louvando a esse Deus maravilhoso que nos tem sustentado com a sua destra. Disse Jesus, eu sou o caminho, vamos dizer juntos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mais uma vez, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Esse é o caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o nome que inspira o nosso louvor. Nós vamos louvar o nome de Jesus Cristo nesse instante, com os hinos que estão indicados na nossa ordem de culto. Hino 278 do Cantor Cristão, e em seguida o hino 177 do Inário para o Culto Cristão. O meu louvor. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em poder. Jeremias 10, capítulo 10, versículo 6. Vamos louvar.
Irmãos, a nossa leitura bíblica, ela encontra-se no livro de Salmo 150, versos de 1 a 6, e vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Salmo 150, versos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o com um som de trombeta, louvai-o com um saltério e a harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Vamos repetir esse último versículo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos. Você tem fôlego? Eu tenho fôlego. Louvemos ao Senhor Jesus Cristo, que no nosso respirar, na nossa ação, culto é intenção. Culto é intenção. E Deus conhece a intenção do seu e do meu coração. Por isso que não adianta mudar a concepção ou tentar enganar o próprio Deus. O culto é a intenção do coração e Deus conhece a intenção dos nossos corações. Nós vamos orar nesse instante agradecidos a Deus, porque nós podemos louvar, temos acesso livre a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Convidamos aqui à frente o irmão Ediel Santiago. Ele vai orar e vai agradecer o Senhor por mais um domingo de paz na presença do nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos agradecer por esse momento de adoração, por essa oportunidade, ó Deus, que Tu nos concede para louvar e engrandecer o Teu nome. Amém. Pedimos, ó Deus, por este culto, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver conforme a Tua vontade, e que possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus para levar a Tua palavra. Abençoa esta igreja, abençoa os seus ministérios, e nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. É sempre bom estar na igreja, é sempre bom podermos louvar o nome do Senhor e ouvir mensagens de Deus para nossos corações. E melhor ainda é quando nós temos a oportunidade de receber outras pessoas na nossa casa. É um motivo de muita alegria. E nós queríamos saber se entre nós existem visitantes. Queria que eles ficassem de pé nesse instante. Chegou até nós o nome da Clarissa Neves e eu acho que Thaís. Quem são essas pessoas? Por favor, fiquem de pé. Estão lá atrás. Sejam bem-vindas lá atrás. Pode ficar de pé ainda, tá? Pode ficar de pé, por favor. Aqui ao lado temos à esquerda um casal. Sejam bem-vindos. E a igreja vai dizer que sejam bem-vindos a vocês. Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, queridos. Podeis sentar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que tem permeado essa igreja e alcançado os nossos corações, possam também alcançar os corações daqueles que precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo nessa tarde, ainda início de noite. Amém? Nós vamos, nesse instante, recolher os nossos dízimos e ofertas, entregar na mão do Senhor, e nós convidamos os irmãos diáconos para esse momento. Enquanto isso, nós estaremos louvando a Deus também com o nosso irmão Marcelo. Ele vai louvar o Senhor nesse instante.
Deus nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, pelo grande privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa de oração. Nós te agradecemos por cada pessoa aqui presente, Pai, que vieram louvar e engrandecer o teu nome e conhecer-te melhor. Nós te pedimos neste momento que tu sejas com aquelas pessoas que ainda não te conhecem como Salvador das suas vidas. E que hoje, Senhor, seja dia de salvação, tarde de salvação. Que a mensagem que vai ser explanada possa, Senhor, entrar nos nossos corações e ficar, Senhor, armazenada. E possamos, Senhor, transmitir esta mensagem de salvação. Nós te pedimos também por aquelas pessoas, teus servos, que trouxeram seus dízimos e suas ofertas. Te pedimos que tu sejas com cada um de nós. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que têm ouvido sempre a tua palavra. Sempre, sempre. Tem ouvido pelos teus servos. Tem ouvido aqui na tua igreja. Mas não fizeram ainda uma decisão ao teu lado. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nesta noite, possa, Senhor, trabalhar no coração dessas pessoas. E elas venham te aceitar como Salvador das suas vidas. Ouve-nos, Senhor, e responde às nossas orações. Pois é no nome precioso de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Amém. Pai nosso nos céus, que reina em toda glória, teu reino eterno, autor de toda a vida, és justo, perfeito, governa a terra e o céu, pra todo o sempre, as gerações te adoram. Louva a Deus na montanha mais alta, louva a Deus até mesmo no vale. Enquanto vida eu tiver, eu o louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sob o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Me guardas, proteges, teus olhos sempre em mim. Me perco, me achas, me livras dos perigos. Redentor bendito, que o Filho deu pra salvar. Me limpas, coroas com teu amor e perdão. Que as palavras me sejam ungidas pelo Espírito Consolador, e para todos sempre te louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sob o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Só tu és Deus e Salvador, tu és Senhor e Rei dos Reis.
Louva a Deus na montanha mais alta, louva a Deus até mesmo no vale. Enquanto vida eu tiver, eu louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sob o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Maravilhoso é o amor do Criador. Amém. Poderoso Deus, Pai de amor, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por esse momento quando estamos na Tua casa, louvando o Teu nome, fazendo também conhecer a Tua palavra aos nossos amigos. Agradecendo também pelos irmãos que nos visitam, os amigos, para que todos saiam daqui alegres, felizes, e aqueles que não têm salvação posta nesta noite, teu encontro com o Senhor em suas vidas. Abençoa o pregador, usa o teu servo poderosamente. Abençoa o coral que canta mais uma vez. Abençoa todo o trabalho feito aqui, Senhor. Rogamos também para os irmãos que puderam ofertar seus dízimos e oferta. Que cada um seja ricamente abençoado para fazer muito mais para a tua causa. Abençoa também aqueles que não puderam dar, para que tenham oportunidade também de fazer. Rogamos, Senhor, pelos enfermos do teu povo. Vai ao encontro de cada um deles, consolando, confortando as suas vidas, restabelecendo, se for a tua vontade, para que ele ainda possa te louvar junto conosco na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te oramos, no doce nome de Jesus. Amém. Nós temos também entre nós, pela manhã nós já anunciamos o trabalho e o relatório que está impresso na ordem de culto lá do trabalho na congregação Olho d'Água, né? E a irmã Mary, a gente já procurou pela manhã e estamos a vendo aqui, estamos muito felizes com a presença da irmã e com a permanência da irmã entre nós, nos alegra muito, mesmo sabendo que está fazendo falta lá, né? Mas nós vamos, nesse momento, gostaríamos de convidar a irmã para nos falar um pouco sobre o trabalho lá na congregação Olho d'Água, que o relatório, ele é uma escrita um tanto que fria, mas quando nós ouvimos da boca da serva de Deus, talvez possa ainda mais nos edificar. E nós convidamos a irmã aqui à frente para ela falar de uma forma breve sobre o trabalho que o Senhor tem feito. Nós vimos aqui muitos avanços, o pastor relatou salvação acontecendo naquela localidade, e o Senhor, através da sua serva, do seu esposo e daqueles crentes que estão lá, tem feito a diferença. Que o Senhor possa continuar usando, por favor. Graça e paz. É um grande privilégio poder estar aqui, na nossa casa, o nosso povo. É muito bom, eu quero dizer à igreja que eu me encontro muito feliz por já estar aqui há quase 2 semanas, desfrutando desse momento sublime e maravilhoso, né, na casa do Senhor, com os meus também, a minha família. E eu gostaria de passar para vocês que Olho d'Água, ele lentamente ele cresce. Porque ele é um campo que não tem assim uma forma de trabalho como a cidade. É um lugar, para alguns que não sabem, ele é um campo, nós estamos numa zona rural,
onde não há casas por perto, geralmente elas são distantes umas das outras. Nós fazemos a obra há quase 12 anos e lentamente a gente tem formado aquele círculo de amizade para conquistar a amizade do povo, porque é um povo que, apesar de receber bem o povo de Deus em suas casas, mas nós não somos de lá. Eles têm os seus conceitos religiosos, não querem abrir mão e ficam assustados quando nós chegamos e pregamos o Evangelho, dizendo que eles não querem abrir mão de sua lei. Mas há 10 anos atrás nós chegamos lá e conquistamos aquele povo. E há 10 anos nós temos uma família que é quase uma congregação. O nome é da família Sebastião Inácio. E lá essa família, nós conquistamos 4 membros dessa família para Jesus, mas a esposa sempre relutava que não queria. Essa família era uma família que envolvia-se com Xangô, tanto ele como ela. E ele abriu mão disso tudo, aceitando a Cristo. Glória a Deus por isso. A igreja já conhece o irmão Sebastião, muitos aqui. A igreja já ajudou, onde ele passou 2 anos canceroso e nós lutando com ele para trazê-lo para cá. E 2 anos os médicos não conseguiram fazer sua cirurgia, que era um propósito de Deus. Mas a igreja orava, a congregação lá, Batista, orava, e ele conseguiu se operar e não precisou nem de quimioterapia. Ele foi curado e restaurado pelo poder de Deus. E a esposa relutava em não aceitar Cristo. E nós sempre falando do amor de Deus. Chegou o dia de sua filha casar, como a igreja aqui é testemunha. Houve um investimento nisso tudo, não é? Tanto aqui como lá. Mas nós realizamos o casamento. Muitas pessoas que não são crentes estavam lá participando daquele trabalho maravilhoso, onde a igreja estava presente. E após o casamento, onde nós estávamos no almoço, ela resolveu aceitar a Cristo. Ela disse que a partir daquele dia ela ia aceitar a Cristo. Nós ficamos um pouco inseguros e na terça-feira eu fui lá. Falei que aquilo ali podia ser uma emoção, que nós entenderíamos, não é? Ela falou para mim, não, Mary, não é emoção. Eu estou decidida a seguir Jesus. Vim para cá, já telefonei para ela continua dizendo que quer Jesus. Já foi aos cultos, tem ido aos cultos lá. Então a obra é assim. Às vezes a gente quer do nosso modo, não é? A gente quer ver número, não é isso? Mas Deus trabalha diferente da gente. E o importante é que aquele local, ele já se tornou conhecido. Chegam pessoas de loja, chegam pessoas de selfie. Olha, disseram, onde é a casa do seu fulano? Fica perto da igreja batista. Não é? Então a gente já tem um ponto de referência. Graças a Deus a obra está sendo feita e estou muito contente porque aquela senhora tinha um coração muito endurecido, vendo seu esposo ser curado por Jesus e relutou 4 anos depois, aceitou a Cristo. Então é um trabalho ardoso e a gente sabe que não é fácil, mas Deus está fazendo a obra, não é? Nós estamos lá, o missionário ficou, nós temos minha cunhada que nos ajuda com criança e está sendo uma bênção, viu? Eu agradeço a Deus porque eu sei que vocês estão orando por aquele campo, não é? Mas nós estamos vendo os resultados, não é isso? Continue orando por Olho d'Água. É diferente da cidade, né? É muito diferente de um campo missionário numa cidade. Mas Deus nos chamou para lá. Deus tem um propósito lá com essa igreja, não é isso? E nós também temos orado por vocês, nossas crianças também oram por vocês. E continue pedindo a Deus que salve mais vidas ali para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigada. Tem um versículo que eu sempre repito, e a palavra diz assim: hoje, quando ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. A palavra, quando ela é citada uma vez apenas na Bíblia, ela já tem um poder tremendo. E quando ela é repetida, ela tem um objetivo. Ela não é vã a sua repetição. Vamos repetir esse versículo? Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso não é para descrente só não. Isso é para crente que precisa continuar no processo de santificação. E nós vamos ouvir melhor, louvar juntamente com o coral. E logo após, o Senhor há de usar o seu servo para falar aos nossos corações. Amém?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meus irmãos, a irmã Mary, ela mora no sítio Olho d'Água. E toda vez que a gente chega lá, nossos olhos se enchem de água, realmente. Porque o trabalho que ela tem feito, o trabalho que seu esposo tem feito ali, é um trabalho emocionante. Trabalho missionário, trabalho de evangelização. Às vezes, a irmã Mary, ela está cansada. Há muito que ela vem trabalhando ali e não tem tirado férias. Está esses dias aqui para se recuperar, para ganhar forças. Mas ela tem trabalhado ali ininterruptamente. E Deus tem usado a sua serva ali. Um dos frutos, como eu disse hoje pela manhã, é o irmão Sebastião e Cleide, que está trabalhando com o irmão Amaury Pimentel em Minas Gerais. Juntamente com seu esposo Jorge, eles trabalham no projeto chamado Criança Feliz. Deus tem usado eles ali. Eles estão muito empolgados e hoje casados, morando lá na fazenda do projeto, uma das propriedades do projeto, cuidando de crianças de rua, meninos e meninas que são tirados da rua e levados para essa fazenda, onde eles são recuperados. Deus tem usado o irmão Amaury Pimentel, a sua família, para o louvor da sua glória naquele lugar. Louvamos a Deus pela vida da irmã Mary, do irmão Luiz Vigílio, que estão ali no sítio Olho d'Água, tomando conta de nossa propriedade. A igreja tem uma propriedade lá. Se o irmão quiser visitar, procura a irmã Mary, procura o irmão Vilarim, e nós podemos dar informações sobre esse trabalho. Se o irmão quiser visitar e ajudar, Marta e Newton, eles fazem um trabalho ali, eles ajudam, eu acredito que quase todos os anos, irmã Mary, eles viajam, passam uma semana lá, ou 15 dias, ajudando o trabalho ali no sítio Olho d'Água. Está entre nós também Cristina Ripper. Seja bem-vinda, é bom recebê-la de volta. Só nos vimos o ano passado, já faz um bom tempo, né? Quantos meses, Cristina, fora, longe de nós, quantos meses? 6 meses. Seja bem-vinda à sua casa, à sua família. Muito bem. Podendo caminhar melhor, da saúde, da coluna, graças a Deus por tudo. E seus também visitantes, parentes, sejam bem-vindos. Prima e sobrinho, sejam bem-vindos. Bem-vindos. É uma alegria recebê-los entre nós. Muito bom. Também Alice, eu não falei de manhã, Marlone falou de manhã, que Alice esteve aqui pela manhã, já a cumprimentei. Alice saiu daqui da igreja com o coração missionário, não é isso? E com o objetivo de escrever uma biografia. E ela está escrevendo uma biografia de si mesma, autobiografia. Essa biografia já tem quantos anos? 9 anos. E 2 filhos. 2 filhos. Então, Deus está trabalhando na vida de Alice, ali na Igreja Batista em Brecha. Brecha tem como pastor Lomiento Vicente. Devemos orar por ele. Ela falou que ele esteve muito doente esses dias,
Devemos orar pelo pastor Lomiento Vicente, que é pastor ali na cidade de Brecha. Ele é italiano e casado com uma brasileira. Parece que ele tem também descendência brasileira, mas é italiano, não é isso? E casado com uma brasileira, são advogados, mas estão pastoreando já há um bom tempo a Igreja Batista em Brecha. Meus irmãos, também está entre nós o pai de Ana, não é isso? Pai de Ana, seja bem-vindo, meu irmão. É uma alegria recebê-lo entre nós. Seja bem-vindo. Esqueça o seu nome. Como é? Laerte. Sim, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo. E todos os irmãos que estão entre nós, é um prazer recebê-los nesse período de férias, janeiro. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 20. Meus irmãos, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical uma lição excelente. Se você quiser ser aluno da Escola Bíblica Dominical, você pode se matricular. Se você não é aluno ainda da Escola Bíblica Dominical, vá falar com Hélia, com Júnia, vá falar com a irmã Semês. Essas irmãs, por favor, fiquem de pé, irmã Semês. Professores de Escola Bíblica Dominical, fiquem de pé, por favor. Professores de Escola Bíblica Dominical que estão presentes hoje, por favor. Maurício lá em cima. E aí, ó. Aqui também tem alguns professores, muito bem. Podem sentar. Irmãos, as lições são excelentes, baseadas no livro de Êxodo. Excelentes lições. Hoje de manhã eu tive o privilégio de participar da turma de jovens e adolescentes. Mas fiquei encantado com os jovens e adolescentes que trabalharam comigo a lição número 1, que fala a respeito da opressão do povo hebreu no Egito, cativeiro no Egito, a escravidão, o terror que o faraó imprimia na vida do povo de Deus ali no Egito. Que lição tão apropriada para os dias de hoje, irmãos. Como Deus abençoou aquela nação, fortalecendo-a, transformando-a numa grande nação, na grande nação que ela é hoje, Israel. A grande nação de Israel. E a gente poder ver essa história no nascedouro, lá no Êxodo. Quando eles saíram, quando eles encontraram o caminho. E saber que nós somos mais privilegiados do que eles, porque eles encontraram o caminho no deserto. Deus esteve com eles no deserto. E Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está conosco em nossos corações. Nós somos muito mais privilegiados do que o povo hebreu. Nós que somos filhos adotivos, mas conhecemos Jesus Cristo, conhecemos o Espírito Santo de Deus. Temos, irmãos, a nos orientar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, o Apocalipse. Nosso privilégio é muito maior do que o deles. Meus irmãos, e eu quero falar sobre Abraão, um pouquinho sobre Abraão. No capítulo 12, pode segurar no capítulo 20, mas no capítulo 12 eu quero só dizer aos irmãos que Deus chamou Abraão e disse: você vai abençoar, em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Em você eu vou abençoar todas as famílias da terra, disse Deus a Abraão. E Abraão tornou-se a grande nação de Israel, lá no Egito. Foi no Egito que Israel, o Abraão, o povo de Abraão, aprendeu a ser uma grande nação. Mas Abraão abençoou algumas famílias por onde ele passou.
Deus abençoou Abraão abençoou algumas famílias através de Abraão, por onde Abraão passou. E no Negueb, Abraão foi se instalar na terra de Abimeleque. Vamos ler capítulo 20 de Gênesis, por favor. Coloca na tela para a gente ler. Vamos ler responsivamente. Vamos ficar em pé. Vamos ler responsivamente esse texto. Não vou ler todo o capítulo com os irmãos, mas a gente pode ler alguns versículos. Gênesis 20. Os irmãos podem ler aqui pela tela. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte, ou vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. E a Sara disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Amém. Senhor Deus, abençoa nossas famílias. Com a Tua palavra, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Abençoa nossas casas, nossos filhos, nossos cônjuges. Abençoa, Senhor Deus, os maridos, as mulheres. Abençoa, Senhor, com a Tua palavra, Senhor.
com a tua palavra, enche o nosso coração. Que essa palavra, Senhor Deus, tão boa, Senhor, que abençoa Abimeleque, abençoa Abraão e abençoa tanta gente até hoje, que abençoe também a nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, Abraão está crescendo diante de Deus. Deus está abençoando Abraão. Mas ele vai, à medida que Abraão vai caminhando, à medida que Abraão vai vivendo ali naquela região desértica, Palestina, ele vai abençoando outras pessoas, vai abençoando famílias, vai enriquecendo e enriquecendo a outros. Deus vai abençoando Abraão. E Abraão, ele é medroso. E ele disse à sua mulher: você vai dizer a todos, por onde nós passarmos, que você é minha irmã. E ela era realmente irmã dele. Ela era filha do pai dele, mas com outra mulher. E eles chegaram a ser marido e mulher. Naquela época não tinha muito isso, especialmente na Caldeia, região de Abraão, de origem de Abraão. Mas, irmãos, Sara consentiu com essa meia mentira é mentira inteira. Não tem meia, não existe meia mentira, nem meia verdade. E aí, chega na terra de Abimeleque. Abimeleque se encanta com Sara e ele quer levá-la para casa, para ser uma de suas mulheres. Só que Deus fala com Abimeleque. E aí nós aprendemos que Deus fala com qualquer pessoa. Deus não fala só com Abraão. Deus não fala só com Abraão. Você não pode dizer assim: Deus nunca me falou, Deus nunca me disse. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Você pode tapar os ouvidos, você pode dizer que Deus não lhe falou, mas Deus lhe falou. Deus fala com todas as pessoas. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da criação. Deus fala através da redenção. Deus fala todos os dias. Todos os dias Deus fala com você. Quando você se acorda, Deus fala com você. Quando você come, Deus fala com você. Quando você dorme, Deus fala com você. Em todo momento. Estudando, trabalhando, Deus está sempre falando com você. Deus fala com qualquer pessoa. Quem disse isso foi Hernán. No testemunho dele, 2 vezes ele disse: Deus fala com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode falar com Deus, ele disse. E isso também é um dos pontos dessa narrativa. Deus fala com qualquer pessoa. Deus fala em todo tempo. Deus nunca ficou calado. Quando Deus não diz aquilo que você quer ouvir, Deus está falando com você que você não deve prosseguir naquilo que você está querendo fazer. Resta saber o que você está querendo fazer, e você tem que saber qual é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus está naquilo que você quer fazer e Deus te calou, você pode fazer. Mas se a vontade de Deus não está naquilo, se aquilo complica a vida de alguém, se aquilo complica a sua vida, se aquilo complica a vida da sua família, se aquilo não glorifica a Deus, você não deve fazer. Está claro? Então Deus fala com você. Deus fala com você o tempo todo. Deus falou com Abimeleque. Disse Deus a Abimeleque: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Capítulo 20, verso 3. Ela é mulher casada. Ela é mulher casada. Não sei se tem alguém aqui que está flertando com mulher casada. Não sei, acho que não. Mas Deus disse a Abimeleque: ela é mulher casada.
ou com a mulher solteira, porque se você é casado, você está preso. Não pode. Não pode sair do seu raio de atuação como marido. Deus falou, e você sabe disso, e eu sei disso, e o mundo todo sabe disso. Não adianta se fazer de surdo, de cego, não adianta dar uma de João sem braço. Deus falou, e essa lei está no coração de cada um de nós. Nós não podemos sair do raio de ação da nossa família. Estamos presos a uma mulher só, a um homem só. E aí Deus vai e fala com Abimeleque no coração de Abimeleque, no sonho. Abimeleque, você vai ser punido, porque você tomou uma mulher que não é sua. Deus fala com todos. E agora, a segunda palavra, Deus ouve a todos. Todos podem falar com Deus. Você pode argumentar com Deus. Aí ele diz assim, verso 4, ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás uma nação inocente, um homem inocente, matarás um homem inocente, matarás uma nação inocente. Ele sabia que Deus ia matá-lo. Ele sabia que Deus ia matá-lo. Deus disse a ele, você vai ser punido. E ele fala com Deus. Ele se ajoelha, ele clama a Deus. Ele ajoelha, não sei se ele ajoelhou mesmo com seus binóculos. Não viu? É? Binóculo. Joelhos. Não sei se ele ajoelhou com seus joelhos, mas com o coração, com certeza. Com certeza. Coração ajoelhado, rendido diante de Deus. Senhor, me matarás. Eu sou inocente. São poucas as pessoas que conseguem dizer isso a Deus, mas Abimeleque não tinha ainda cometido esse pecado e ele clamou a Deus. Ele pôde falar com Deus. Eu posso falar com Deus. E eu posso dizer a você o seguinte: você pode falar com Deus, inocente ou não. Você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus, ainda que você esteja cheio de pecado, ainda que você esteja nadando em pecado. Você pode falar com Deus. Você pode dizer a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado. Você pode falar com Deus. Foi assim que Deus foi abençoando as nações por onde Abraão passou. Porque Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Mas também Deus fala para a nossa preservação. Deus fala para a preservação. Deus não fala para destruir. A motivação de Deus não é a destruição. Deus não fala para matar. Deus não quer matar. Não. Apesar de nós sabermos, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus não fala para matar. Deus fala para preservar, para livrar, para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecereis a verdade e a verdade vos condenará. Não. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Abimeleque conhece a verdade e agora a verdade vai libertá-lo. Ele será libertado. Ele será purificado. Livre do castigo. Livre da morte. Verso 7, nós lemos assim. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e
tudo que é teu. No verso 17 diz assim: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Você sabe o que nós aprendemos aí? É que há consequências do seu pecado para você, para a sua própria vida, para a sua existência aqui e para a sua existência na eternidade, mas há consequências também do seu pecado para a sua família. O homem ou a mulher que vive no pecado traz maldição para dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhinhos. Há consequências para a família. Vejam, irmãos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sei se vocês viram uma família que viajou pelo Brasil, pelo mundo, eles deram uma volta ao mundo, família Schumann. Apesar do nome, eles são brasileiros. Família Schumann, deve ter muito dinheiro, eles deram uma volta ao mundo num barco, numa embarcação, toda a família. E sabe qual foi a ilustre conclusão que eles tiraram? Que o mar continua o mesmo. O mar continua o mesmo. Achei interessante essa conclusão que ela tirou. Dando entrevista, ela disse: sabe que eu percebi que o mar continua o mesmo. Irmãos, Deus continua o mesmo. Você ouve falar de Deus no Gênesis, você ouve falar de Deus no Apocalipse, é o mesmo. É o mesmo Deus, não mudou. Nós é que mudamos, ou queremos mudar aquilo que é de Deus. Deus continua o mesmo. Assim como o mar continua o mesmo. Assim como o sol continua o mesmo. As estrelas no firmamento continuam as mesmas. Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há consequências para a família. Mas também no verso 8, nós lemos assim: levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. A palavra de Deus deve ser considerada. Deve ser considerada. Você não vai só ler a Bíblia, você não vai somente conhecer a Bíblia, ter uma visão panorâmica da Bíblia. É muito bom você conhecer a Bíblia, ter uma visão panorâmica, ler a Bíblia toda, é tudo muito bom, mas você precisa considerar o que a palavra de Deus diz. Se você não considerar a palavra de Deus, se você não considerar o que Deus diz, você está perdido, irremediavelmente perdido. Você sabe o que diz Jó 28? Eu li essa semana numa Bíblia que eu ganhei, Jó 28. Veja o que diz, a partir do verso 12. Jó 28, a partir do verso 12, diz assim: mas onde se achará a sabedoria? Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. O mar diz: não está comigo. Se alguém vai caminhando para o abismo, não vai ver ali a sabedoria. Ela não está lá. É o que Jó está dizendo. A sabedoria não está no abismo. Se você perguntar: abismo, cadê a sabedoria? O abismo vai dizer: não está aqui. O mar vai dizer: não está comigo.
A sabedoria não está comigo. Verso 15, não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Você não troca a sabedoria por nada, não tem valor a sabedoria. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino. E aí vai, ele falando a respeito do valor da sabedoria e comparando-a a pedras preciosas, nada tem o valor da sabedoria. No verso 22 ele pergunta novamente, ele diz, o inferno e a morte dizem. O inferno e a morte dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Irmãos, quantos, se nós pudéssemos falar, a visão é essa de Jó, se nós pudéssemos falar com as pessoas que estão no inferno, vocês conhecem a sabedoria? Elas diriam, nós ouvimos falar da sabedoria. Nós ouvimos falar, ouvimos a sua fama. O inferno vai dizer, nós ouvimos a fama da sabedoria. Mas eles já estão lá no inferno. Voltando para o capítulo 20 de Gênesis. Mas vejamos ainda em Jó 28, diz o seguinte no finalzinho. Disse ao homem, 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O apartar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é a sabedoria. E Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Aí a gente agora pode ir para Gênesis 20 e pensar com Abimeleque e com Abraão, que a palavra de Deus deve ser considerada. Onde está a sabedoria? No temor do Senhor está a sabedoria. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Irmão, se você não teme a Deus, quem é que não teme a Deus, pastor? Todo mundo teme a Deus, pastor? Não. Quando você coloca diante do pecado a sua vida, o seu corpo, a sua mente, quando você se agarra a alguma coisa que entristece Deus, que o afasta de Deus, que rompe você do seu convívio com Deus, isso é o pecado. Quando você se agarra ao pecado, você está provando que você não teme a Deus. Você não teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Considerar a palavra de Deus. Deus falou com você. Considere a palavra de Deus. Deus falou com você. A palavra de Deus deve ser discutida. Veja o que diz no verso 9. Então Abimeleque chamou Abraão e disse, que é isso que nos fizeste? Discutir a palavra de Deus. Pensar na palavra de Deus, pensar nas consequências, resolver o problema, discutir a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus de lado. Se você tiver uma dívida com alguém, você vai negociar. Se você tiver uma dívida com alguém, se ela for uma dívida alta, você vai negociar. É o que Abimeleque fez. Você tem que considerar a palavra de Deus, você tem que discutir. Porque você precisa resolver. Deus mostrou que você tem um problema com Ele. Você tem um problema com Ele. E você precisa resolver o problema. A palavra de Deus deve ser discutida em família, deve ser discutida com Deus, com a pessoa com quem você está, ou a quem você está prejudicando, ou que ele prejudicou. No caso de Abimeleque, Abimeleque vai falar com Abraão. Abraão prejudicou Abimeleque.
Abraão botou um abismo diante de Abimeleque para ele cair naquele abismo. Se não fosse Deus, se não fosse a revelação de Deus, a palavra de Deus que veio, não escrita, mas no coração, Abimeleque teria caído naquele inferno, mas ele foi poupado na hora. E ele foi falar com Abraão. A palavra de Deus precisa ser discutida. Uma atitude precisa ser tomada. Você precisa tomar uma atitude. Uma atitude diante de Deus. Uma atitude diante da pessoa que você lesou. Você precisa tomar uma atitude. Resolver. Há pessoas que não têm nenhum temor a Deus. E elas vão gritar lá do inferno. Conhecemos a fama da sabedoria. Só conhecemos a fama, mas não a recebemos, não a cultuamos, não a tomamos para nós, nenhuma dose de sabedoria. A morte é eminente onde não há temor de Deus. E aí você viu que Deus ia punir Abimeleque por causa do pecado que ele ia cometer. Mas, irmãos, se nós recuarmos, como diz Isaías, capítulo 55, Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor. Capítulo 55, verso 6 de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Deus pode perdoá-lo. Deus pode nos fazer ver o erro antes de cairmos. Que privilégio de Abimeleque. Que privilégio. E eu acredito, irmãos, que não é só de Abimeleque esse privilégio. É um privilégio de todos nós. Todos nós vemos o abismo antes de cairmos. Alguém já disse que todo abismo tem curvas sinuosas antes. Então, quando você vir a placa curva sinuosa, saiba que lá embaixo tem um abismo. Todo abismo tem antes curvas sinuosas. Pode ser as curvas de uma mulher, abismo. Pode ser as curvas de uma nota, um dinheiro. Não sei se dinheiro tem curvas, pelo menos tem uns desenhos ali. Mas eu quero terminar contando uma historinha. Um homem, ele tinha um transporte e ele precisava de um piloto. Precisava de um piloto para aquele transporte. Ele morava em um palácio e ele precisava de um piloto para aquele transporte. Um guia. E eu já contei essa história a vocês, mas pode ser que hoje tenha alguém aqui que não ouviu ainda e pode ouvi-la e, não sei, servir para a sua vida. Aí aquele homem chamou alguns candidatos para pilotarem a sua carruagem. E ele perguntou ao primeiro:
você passa a quantos metros do abismo? O cara, para se mostrar um mais no volante da carruagem ou nos arreios do cavalo, é isso mesmo? É? Por aí, né? Mas para se mostrar que ele sabia pilotar bem, não tinha comprado uma carteira lá. Aí ele, pode ser que tenha algum paraibano aqui, né? Me desculpe os paraibanos, é um ditado que corre o Brasil inteiro, né? Mas não é assim não, eu conheço bons motoristas paraibanos. Mas irmãos, aquele homem queria mostrar que sabia, ele disse, do abismo eu passo 3 metros. Aí chegou o segundo, ele disse, tá bom, depois eu te falo. Chegou o segundo, você passa quantos metros do abismo? Aí eu passo 2 metros do abismo. Aí ele mandou também ele sair, chegou o primeiro, e o primeiro já ia saindo, indo embora. E você passa quantos metros do abismo? Ele disse, eu não passo perto de abismo. De abismo eu passo bem longe. Se o senhor quer alguém para passar perto de abismo, não é eu não, sou eu não. Sou eu não. Eu passo longe. Se é você que eu quero. Eu quero que você pilote, dirija a minha carruagem. Porque eu vou carregar minhas meninas, minhas filhas. Não quero ninguém que carrega minhas filhas pertinho do abismo. Abismo eu estou bem longe. Eu quero distância do abismo. Nós sabemos, irmãos, o que é errado e o que é certo. Nós sabemos. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que Deus não mudou. Você sabe. Você sabe que Deus castiga. Você sabe que Deus mata e coloca a alma no inferno. Você sabe. Você sabe. Ninguém nunca te enganou. Você sabe. Mas você sabe que Deus pode perdoar. Você sabe. Você sabe que Deus, Ele pode perdoar. Aí Jesus disse assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse àquele homem, levanta e anda. O homem levantou e andou, porque o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele pode perdoar pecados. Jesus pode perdoar pecados. Os pecados estão querendo me pegar aqui. Irmãos, vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Tati, por favor. Vamos louvar o Senhor. Se você quer se reconciliar com Deus, se você quer se reconciliar com Deus, pedir perdão ao Senhor. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer se reconciliar com Deus, você quer se reconciliar com Deus, quer o perdão de Deus, Deus perdoa pecados terríveis e pequenos. Deus perdoa pecados. Você quer? Você quer pedir perdão? Nós vamos batizar 39 pessoas, 40 pessoas, domingo próximo. No primeiro e segundo culto. De 6 horas até as 7, o pastor Nilson estará batizando 40 pessoas ali. Mas eu quero perguntar aos que vão se batizar, você quer pedir perdão a Deus? Quer ser crente antes de se batizar? Eu disse aos irmãos, eu quando me batizei não era crente. Me batizei não era crente. Não, irmão, não sabia nem o que era isso. Você quer receber Jesus? Entregar sua vida a Jesus? Pedir perdão pelos seus pecados? Antes de se batizar? Você já é batizado, mas precisa se reconciliar com Deus. Precisa se reconciliar com Deus. Então onde você está? Saia do seu lugar
vem aqui à frente corajosamente. Senhor, eu ando errando, eu ando pecando, Senhor. Eu tenho errado o alvo. Sei que o Senhor tem um objetivo para a minha vida, sei que o Senhor tem um caminho a seguir para mim, mas eu tenho errado esse alvo. Eu não tenho infringido as suas leis, eu tenho desgostado o Senhor, eu tenho entristecido o Senhor. Nós não queremos saber o que você tem feito, não queremos nada disso. Não precisa. Você pode voltar-se para Deus, reconhecer o seu erro, pedir perdão, dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor. Eu sou pecador, eu reconheço. Quero deixar. Eu quero deixar o meu pecado. Aquilo que me afasta do Senhor, eu quero deixar hoje, deixar agora, diante do Senhor. Eu quero considerar a sua palavra. Jesus Cristo perdoa pecados. E ele falou com Abimeleque. Foi Deus que falou com Abimeleque. Deus, próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, falou com Abimeleque. Ele foi à casa de Abraão, ele foi à casa de Ló, ele arrastou Ló de Sodoma, porque ele quer pessoas santificadas. Deus está andando por essa terra à procura de homens e mulheres santificados. Você quer ser esse homem, essa mulher a quem Deus santifica, ou que se santifica para Deus? Você quer? Vamos ficar em pé e vamos cantar 262 do HCC. 262 do HCC. Vamos acompanhar a voz de Tati. Vamos acompanhá-la. 262. Se você quer, saia do seu lugar. Se você quiser deixar o pecado, deixar Deus te ajudar, vamos cantar.
eu disse ao Senhor: Senhor, eu não sei salvar. Salvar é com o Senhor. Esse é um problema seu. Eu não sei salvar ninguém. Eu disse ao Senhor agora. Mas eu digo também a você: se arrepender é um problema seu. Não é um problema meu. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu deixo o Senhor me ajudar. Esse é um problema meu e eu resolvo. O problema de Deus é salvar você. E o seu problema é colocar-se diante de Deus. Eu não sei fazer isso. Não sei arrastar você daí para cá. Eu não sei. Não sei. Nem se eu quisesse, eu ia fazer isso. Arrastá-lo daí de onde você está. Tirá-lo do conforto, do abismo. Não vou fazer isso. Deus pode. Esse é um problema de Deus. Você precisa. Esse é um problema seu. Vamos cantar a última estrofe. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar por você. É isso que nós podemos fazer. Somente. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor continua visitando as famílias com a tua palavra, abençoando as famílias com a tua palavra. Senhor Deus, continua falando ao nosso coração pela palavra, em sonhos, pelas músicas. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Continua falando, Senhor. Continua salvando. O Senhor é o mesmo. Nós te agradecemos, te louvamos. Faz a tua obra em nossas vidas, em nossas famílias. Abençoa a Mônica e a família dela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Vamos ouvir o coral?
É com alegria que os recebemos. Pastor Eric e família, muito bem, devem estar de férias esse mês de janeiro, muito bem. Sejam bem-vindos, sempre bom recebê-los. Irmãos, vocês se lembram que eu falei com vocês semana passada a respeito de Machados, uma casa de recuperação em Machados que fabrica vassouras. E eu ainda tenho 14 vassouras, só vendi 18. Quem quiser comprar uma vassoura é R$7, ajude aquela casa de recuperação, eles fabricam vassouras. Então, eu tenho 14 vassouras, estão aqui do lado com o Neto, se você quiser comprar R$7, não tem troco, viu? Se der 10, ele não vai dar troco, não tem troco, né? Então, se der 10, perdeu os 3, tá certo? Se quiser comprar 2 por 15 também, é saudável, né? Pode vender até 3 por 20, não tem problema não, 3 por 20, depois a gente inteira. Mas, os irmãos estejam à vontade, pode fazer uma fila aqui do lado, 14 vassouras ainda falta vender. Obrigado.